Vamos começar aqui a tie list das equipes. Brasileirão. Tá a lista do Brasileirão 2026. Exatamente. Vamos começar com a equipe do Atlético Mineiro. Briga pelo título, disputa a vaga na Libertadores, meio de tabela, luta contra o rebaixamento, Z4. Vai lá, Atlético Mineiro. Vai em qual setor aí? O Atlético Mineiro, para mim, fica ali no meio de tabela. Não acho que o Atlético Mineiro esteja muito melhor em 2026 do que em 2025. É claro que ainda tem muito tempo de janela de transferência, mas não acho que o time do Atlético Mineiro hoje é muito melhor que o de 2025. E se você lembrar as últimas 2 temporadas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro ficou ali na segunda parte da tabela, e eu não acho que isso vá mudar em 2026, não. Então, para mim, o Atlético Mineiro está ali no meio de tabela. Vai estar no meio de tabela. Bom, eu também coloco o Atlético Mineiro no meio de tabela. Acho que a equipe mineira até está fazendo algumas contratações interessantes, porém eu tinha essa mesma percepção na temporada anterior e acabou não acontecendo a minha expectativa em relação ao Atlético Mineiro. Então eu tenho que concordar, eu também coloco a equipe mineira aqui no meio da tabela, que Atlético Mineiro é o primeiro time. Pronto, vamos pro próximo, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense para mim vai estar ali no Z4. Z4? O Atlético Paranaense ano passado estava na Série B, está voltando para a Série A. Provavelmente tinha um dos melhores times da segunda divisão. Mas não acho feito uma Série B tão incrível, tão impressionante assim, e precisa reforçar mais a equipe pensando em se manter na Série A. E aquilo ali é Z4 e luta contra o rebaixamento. A gente tem que escolher 4 times para colocar ali no Z4. Então eu coloco ali nesse momento o Atlético Paranaense. Eu também coloco o Atlético Paranaense no Z4. Acho que o time vai precisar melhorar e encontrar peças melhores. Eu acho que uma contratação do Atlético Paranaense é interessante, que o Atlético, não sei se já anunciou ou não, que é o Centri, jogador que estava no Estudiantes e que enfrentou o Flamengo, por exemplo, na última Libertadores. Acho uma boa aquisição do time do Atlético Paranaense, mas eu também coloco o time aqui no Z4. Próximo da lista, vamos para a equipe do Bahia. Bahia, vamos lá. Eu coloco o Bahia na disputa por vaga na Libertadores. Vaga na Libertadores? Disputa vaga na Libertadores, porque eu acho que o Bahia tem um bom time ali desde 2024. Um time muito bom, um time que no ano passado brigou ali para conseguir uma vaga direta para a fase de grupo da Libertadores, acabou não conseguindo. Mas eu acho que o Bahia tem conseguido manter os seus melhores jogadores. E o Rogério Ceni, cada ano que passa, tem conseguido fazer o Bahia jogar um futebol melhor. E eu acho que em 2026 pode acontecer a mesma coisa. O Bahia, claro, tem que melhorar fora de casa, especialmente numa competição como o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Bahia vai estar assim, na disputa por vaga na Libertadores. Bom, eu também boto o Bahia na disputa por vaga na Libertadores. Acho que dá para dizer que o Bahia mantém o que ele vem fazendo nessas últimas 2 temporadas. Não vejo o Bahia na luta pelo título brasileiro, porém também não vejo ele no meio da tabela. Falta ao Bahia contratações que mude o patamar dele, porém você percebe que o Bahia também não perde grandes peças. Então eu vou compartilhar da mesma opinião que você. Por enquanto a gente vai ter a mesma opinião. O Bahia vai aqui para disputar na vaga da Libertadores. Próximo time, Botafogo. Bom, Botafogo Do Botafogo, admito que eu fiquei bastante na dúvida onde colocar aí nessa tie list. Admito. Eu já tenho. Coloco o Botafogo na disputa por vaga na Libertadores, eu vou explicar o porquê. Porque para mim o Botafogo contratou um bom treinador. Um treinador que eu acho que vai fazer o Botafogo conseguir desempenhar um futebol melhor do que desempenhou em 2025. Acho ele um bom treinador e já tem começaram a fazer um bom trabalho no Botafogo. Também acho que alguns jogadores muito bons ainda devem permanecer no Botafogo, um time que na temporada passada ficou ali, acho que na 6ª colocação. Acho que embora o Botafogo tenha perdido jogadores importantíssimos, saídas ali de Marlon Freitas e do Savarino, ainda acho que o Botafogo tem um bom time. É claro que se mais jogadores ali do time sair, aí vai ficar cada vez mais difícil disputar, por exemplo, vaga na Libertadores, mas hoje, dia 28 de janeiro, eu coloco o Botafogo ali na disputa por vaga na Libertadores. Bom, eu tenho opinião diferente de você. Para mim, o Botafogo vai estar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro.
Claro, também tem que pensar assim, o que é meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Para mim é a partida ali da 8ª posição para baixo. Essa é a minha percepção de meio de tabela. Até porque deve entrar bastante time ali no disputa por vaga na Libertadores, acredito. Exatamente. Então, para mim, o Botafogo está na lista de meio de tabela, porque acredito eu que o Botafogo perdeu peças importantes. O Botafogo até aqui não conseguiu, obviamente, nem inscrever nenhum dos seus jogadores contratados. E talvez o Botafogo ainda tenha que perder mais jogadores nesta janela de transferência. Então, para mim, o Botafogo vai estar no meio de tabela. Então, temos que entrar em um consenso. O Botafogo fica onde? Pode ser no meio da tabela. Meio de tabela? Eu tava nessa dúvida. Tava na dúvida? Tava na dúvida. Então, Botafogo vai para o meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Próximo da lista é o Bragantino. Bom, para mim o Bragantino vai lutar contra o rebaixamento, tá? O Bragantino, para mim, isso em outras temporadas, bem mais atrás, estava brigando ali, às vezes até por vaga na Libertadores. Eu não acho que o Bragantino hoje tenha um time muito melhor que outros times. Eu acho que tem bastante time à frente do Bragantino. Ano passado não brigou contra o rebaixamento, não. Mas no ano anterior brigou contra o rebaixamento. Fez um segundo turno do Campeonato Brasileiro no ano passado que não foi bom. Para mim, o Bragantino vai lutar contra o rebaixamento. Bom, compartilho da mesma opinião. Também acho que o Bragantino vai brigar para não ser rebaixado neste Campeonato Brasileiro. Até porque, na minha opinião, o seu melhor jogador acabou de ir para a equipe do Zenit. Então, para mim, o Bragantino também vai acabar brigando ali vai estar ali na luta contra o rebaixamento. Próxima equipe, eu acho que dá para dizer que pode ser o Corinthians ou o Coritiba. Vamos de então Coritiba, vai lá, Coritiba. Bom, para mim o Coritiba vai estar ali no luta contra o rebaixamento. Acho que o Coritiba vai disputar a Série A por muito tempo ali no campeonato, a disputa contra o rebaixamento. Normalmente os times que voltam ou estão voltando da Série B para a Série A, normalmente esses times tendem a ter mais dificuldades. Acho que o Coritiba tende a ter dificuldades na Série A. Tem sim um sistema defensivo muito bom, que foi muito bem na Série B, mas o Coritiba precisa melhorar o ataque, né? O Coritiba fez algumas boas contratações, alguns bons atacantes que o Coritiba contratou, deve melhorar com certeza o ataque do Coritiba. O Coritiba deve conseguir fazer mais gols, só que é bom lembrar que no ano passado o Coritiba marcou poucos gols, estava na Série B. Esse ano o Coritiba vai estar na Série A, precisa melhorar com certeza o ataque para conseguir permanecer na Série A, mas eu acho que o Coritiba não vai ser rebaixado. Para mim vai lutar contra o rebaixamento, porém não vai ser rebaixado, então por isso para mim está ali no luta contra o rebaixamento. Bom, então a gente pensou igual, porque eu também acho que o Coritiba não será rebaixado. Acho que o Coritiba vai sim lutar contra o rebaixamento, mas dessa vez eu acredito que ficará na primeira divisão. Dentre os times que subiram, eu acho que ele é o mais preparado, porque se você for ver do sistema de defesa que o Coritiba foi muito bem na última temporada, é claro que o Coritiba foi muito bem defensivamente e mal ofensivamente, apesar de ter sido campeão da Série B. Na minha percepção, o Coritiba é um time que já tem uma base. E dá para perceber que o Coritiba contratou peças importantes para o setor ofensivo. Inclusive, por exemplo, se eu não estou errado, o Pedro Rocha, eu acho que foi eleito o último... Não foi artilheiro. Foi o artilheiro do último campeonato da Série B. Então, o Coritiba contratou ele. Então, na minha opinião, o Coritiba vai lutar contra o rebaixamento, mas eu acho que ele fica na Série A em 2026. Próxima equipe, Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians tem um bom time titular. Eu acho que o Corinthians tem um bom time titular e por isso eu coloco ele no disputa por vaga na Libertadores. Só que assim, o Corinthians vai estar jogando Libertadores esse ano mais uma vez. E eu não sei se ano passado estava, admito que eu não me lembro, mas o Corinthians vai estar disputando Libertadores esse ano. Tem também Copa do Brasil. Não sei se é a questão, por exemplo, de ter que dividir atenções em competições ali ao mesmo tempo, e competições importantíssimas, pode sim atrapalhar em conseguir bons resultados no Campeonato Brasileiro e nessa disputa ali por vaga na Libertadores. Mas pelo time que o Corinthians tem, o time titular do Corinthians, eu acho que para mim é um dos melhores do futebol brasileiro, especialmente o ataque. Para mim o Corinthians está na disputa por vaga na Libertadores. Bom, para mim o Corinthians também está na disputa por vaga na Libertadores. Acho que o Corinthians na última temporada foi muito mal no Campeonato Brasileiro, mas também está focado em outras competições. É um time que, na minha opinião, é forte no mata-mata, porém precisa ser melhor no pontos corridos. Acho que nessa temporada o Corinthians tende a fazer um Campeonato Brasileiro mais seguro. O Dorival já está lá já tem alguns meses. O Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, tem uma base. Então acredito eu que o Corinthians provavelmente vai disputar a vaga na próxima
Libertadores. Então, a gente aqui compartilha da mesma opinião. Próximo da lista, Chapecoense. Bom, a Chapecoense volta para a Série A depois de um tempinho na Série B, né? Vamos ver como é que vai ser a volta da Chapecoense, né? Eu admito que eu não sei, acho que o meu palpite é que a Chapecoense vai estar aí no Z4, então coloco a Chapecoense no Z4, não sei. Vamos ver como é que vai ser o desempenho da Chapecoense na Série A. No ano passado, acho que a Chapecoense, não sei se subiu, não sei se na terceira ou na quarta colocação. Não sei, vamos ver. Não foi os dois melhores times ali. Terceiro. Acho que quem ficou nas duas primeiras colocações, o Coritiba ficou na primeira colocação, o Atlético Paranaense na segunda colocação. Vamos ver se a Chapecoense vai conseguir fazer um bom campeonato brasileiro, como em outros anos, bem mais atrás, conseguiu fazer e conseguiu permanecer na Série A por um bom tempo. Vamos ver como é que vai ser a Chapecoense nessa volta à Série A, mas nesse primeiro momento eu coloco aí no Z4. Eu também coloco a Chapecoense no Z4. Acho que é um time que vai precisar lutar muito dentro desse campeonato brasileiro. Claramente, o melhor time que subiu, pelo menos na minha percepção, é o Coritiba. Eu acho que a Chapecoense tende a ser uma das piores equipes da competição. Espero que não, tá? Espero que o Coritiba possa... espero que a Chapecoense possa fazer uma ótima Série A, porque eu gosto bastante da Chapecoense. Então, gostaria sim que ela ficasse na primeira divisão, apesar da Chapecoense ter gramado sintético, algo que me incomoda bastante. Mas eu gosto muito da Chapecoense. Gostaria que ela ficasse na primeira divisão, mas eu vou colocar a Chapecoense no C4 também, ao lado ali do Atlético Paranaense. Próximo, Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro, na minha opinião, vai brigar pelo título. No ano passado já brigou pelo título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro reforçou, conseguiu manter o seu time base e conseguiu se reforçar, por exemplo, contratou o Gerson, um jogador que com certeza vai estar no time titular. É um jogador que com certeza melhora o time titular do Cruzeiro. É um jogador que depois se você olhar as contratações até aqui do futebol brasileiro, para mim, depois do Paquetá, o Gerson é a segunda melhor contratação. Um jogador que com certeza vai conseguir fazer esse meio de campo do Cruzeiro ser uma equipe bem mais criativa do que foi no ano passado, especialmente quando jogava em casa, que tinha mais dificuldades, que aí tinha a posse da bola, tinha que ser, vamos dizer, o protagonista, e aí o Cruzeiro era um time que jogava muito bem, por exemplo, em transições ofensivas e contra-ataque. Acho que o Cruzeiro precisava assim, contratar um jogador da qualidade do Gerson. Acho que ele melhora demais o time. O Cruzeiro fica com um baita de um time, tá? Para mim, o Cruzeiro ali tem um time titular muito bom. Para mim, vamos ver como é que vai ser o Cruzeiro disputando Copa do Brasil e Libertadores junto com o Campeonato Brasileiro, né? Porque eu acho que o Cruzeiro tem um time titular muito bom, mas eu acho que o elenco do Flamengo e do Palmeiras é melhor. Vamos ver como é que vai ser, mas para mim o Cruzeiro briga pelo título. Eu também acho que o Cruzeiro briga pelo título. Considero que o Cruzeiro tem 11 bons jogadores titulares. Para mim, obviamente, ele precisa melhorar o seu elenco. Não sei se irá fazer isso pensando para essa temporada, até porque investiu um alto valor no Gerson. E não é simples investir um alto valor num jogador só. A gente está aí vendo o Flamengo contratando o Lucas Paquetá. Mas eu acho que o Cruzeiro ele melhora bastante o time titular dele, porque o Gerson é um jogador que consegue dar o equilíbrio para um time tanto no setor ofensivo como no defensivo, porque o Gerson, depois que se tornou meia, ele é um jogador que consegue recompor muito bem, e aí ele tem menos espaço para cobrir, algo que na minha percepção na época, por exemplo, do Flamengo, quando ele jogava de volante, tinha esse problema, porque o volante precisa marcar muito mais do que um jogador que atua pelo lado de campo. Então eu acredito que o Cruzeiro tende a brigar pelo título. Ainda mais que, por mais que o Tite, nesse momento, não esteja entre um dos favoritos dos torcedores do Cruzeiro e também muito bem do Flamengo, depois da passagem negativa dele no Flamengo por não conseguir ganhar títulos importantes, eu ainda acho que o Tite é um treinador, melhor dizendo, muito bom nos pontos corridos. E por isso eu coloco o Cruzeiro ali na lista de briga pelo título. Então o Cruzeiro é o primeiro que vai compor isso aí. Vamos lá para o próximo. Flamengo, Maia. Bom, vamos lá. Para mim, o melhor time do futebol brasileiro, o melhor time do futebol sul-americano na atual temporada. O Flamengo não é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores por acaso, né? Eu acho que junto com o Palmeiras ali são os dois times que têm melhores times e melhores elencos da América do Sul, mas o Flamengo conseguiu ano passado ganhar essas duas competições e o Flamengo consegue reforçar a equipe contratando, por exemplo, o Paquetá.
um jogador que com certeza vai mudar o patamar do time titular do Flamengo, um jogador que com certeza vai melhorar esse time do Flamengo. O Flamengo também fez outras contratações, o Andrew pro gol, contratou o Vitão, e aí o Flamengo tem mais um zagueiro ali. No ano passado o Flamengo ficou jogando praticamente a temporada toda com 3 zagueiros, vamos dizer, do elenco profissional. Quarta opção era um jovem da base, e esse ano não, esse ano essa quarta opção vai ser o Vitão. Então a gente dá para olhar que o elenco do Flamengo nessa temporada está ainda melhor que o ano passado. O Flamengo até o momento não perdeu nenhum jogador do time titular. Então assim, eu acho que o Flamengo vai brigar pelo título e, na minha opinião, hoje é o grande favorito para ser campeão brasileiro. Bom, para mim o Flamengo é o grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, porque diferentemente de anos anteriores, eu acho que o Flamengo, com o Felipe Luiz, vai manter o foco de tentar ganhar o Campeonato Brasileiro, até porque acho que o Felipe Luiz já falou que o Brasileirão para ele é a competição mais importante. Eu acho que o Flamengo vai manter o foco no Brasileirão, acho que mais uma vez será a prioridade, assim como foi na última temporada. E se isso ocorrer, obviamente o Flamengo tende a ser o grande favorito, porque ele manteve a base dele e está contratando um ótimo jogador, para não falar craque, que é o Lucas Paquetá, contratou o Andrew pro gol e o Vitão para a zaga. Então eu acho que dá para dizer que o Flamengo nesta temporada está mais forte do que na temporada passada, onde ele ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, para mim, ele briga pelo título mais uma vez, o que não será uma novidade, né? O Flamengo brigar pelo título. Vamos continuar aqui. Fluminense. Bom, vamos lá. Para mim, o Fluminense disputa vaga para Libertadores. Disputa vaga na Libertadores. Acho que o Fluminense tem um time bom, tá? Eu acho que o Fluminense, claro, assim como todos os times que vão disputar a Libertadores, vão ter que dividir as atenções com Copa do Brasil, com Libertadores e com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Fluminense precisa reforçar, sim, alguns setores. Por exemplo, eu acho que o Fluminense tinha que contratar mais um zagueiro para ser titular, tem que contratar, por exemplo, um centroavante para ser titular. Mas eu acho que o Fluminense tem um time bom, um time competitivo, que vai conseguir, mesmo disputando outras competições ao mesmo tempo, o Fluminense vai disputar, assim, mais uma vez, para se classificar para a Libertadores de 2027. Então coloca o Fluminense aí na disputa por vaga na Libertadores. Eu também acho que o Fluminense vai disputar a vaga na próxima Libertadores. Sempre lembrar, o Fluminense está na Libertadores desta temporada. E eu também acho que ele vai disputar a próxima Libertadores, apesar de que o Fluminense ainda precisa fazer algumas contratações importantes na janela atual. Não sei se parar. Acho que o Fluminense também pode ser que deixe para o meio do ano, uma vez que o Fluminense tem interesse no Arias e no Nino. Então talvez o Fluminense deixe para contratar esses jogadores no meio da temporada. Pode até melhorar a equipe no meio da temporada. Pode até melhorar, só que aí já vai ser metade do Brasileirão. Então eu acho que o Fluminense disputa a vaga na Libertadores, como aconteceu nessa última temporada. Grêmio, vai lá. Bom, para mim o Grêmio vai estar na disputa por vaga na Libertadores, tá? Eu acho que o Grêmio, o ano passado, conseguiu fazer um segundo turno do Campeonato Brasileiro interessante. Contratou alguns bons jogadores no meio da temporada passada e tem contratado alguns jogadores que provavelmente vai melhorar ainda mais esse time titular nesse ano. Acho que o Grêmio tem um time que vai ficar muito bom, um time que, para mim, se for olhar ali nos 11 titulares, acho que a gente vai estar debatendo no futuro se o Grêmio já não é um dos times ali, depois de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, se o Grêmio vai estar ali na disputa entre as equipes que têm um melhor time titular. Acho que tem que melhorar, sim, o setor defensivo, que não faz um grande início de temporada, sofreu 4 gols do Internacional, mas eu acho que o Grêmio vai estar na disputa por vaga na Libertadores. Bom, não compartilhamos da mesma opinião. Para mim, o Grêmio ficará no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio precisa contratar jogadores do sistema de defesa, e se isso não acontecer, dificilmente o Grêmio vai disputar a vaga na próxima Libertadores. Acho que sim, o Grêmio melhorou em relação à temporada anterior. Porém, eu acho que para poder disputar a vaga na próxima Libertadores, o Grêmio precisa ficar mais forte do que ele está atualmente. Então, temos que entrar em acordo. Você falou um, eu falei outro. Pois é, eu acho que vai virar pelo Libertadores. Bom, eu vou botar lá onde você quer. Bom, vamos pro próximo. Qual é o próximo time da lista? Internacional. Bom, é Internacional, verdade. E o Inter, Mayara? Aonde vai se encaixar aí? Para mim, o Internacional vai estar no Z4. Tá? Eu acho que o Internacional vai estar no Z4. Não acho que o Internacional do ano passado para cá melhorou. Não acho. Acho que o Internacional, inclusive, piorou. Porque para mim perdeu o seu melhor zagueiro, que foi o Vitão.
E não acho que o Internacional até agora, no dia 28 de janeiro, não acho que o Internacional reforçou a equipe que a gente olha e fala assim, tá melhor do que no ano passado. Ou tá bem melhor do que no ano passado. Para mim tá ou a mesma coisa ou pior. Não acho que o Internacional tenha melhorado em relação a 2025 para cá. Acho sim que o treinador do Internacional é que pode fazer um trabalho bom e fazer o Internacional não estar nessa luta contra o rebaixamento. Acho que vai passar muito pelo bom trabalho do treinador do Internacional, mas para mim o Internacional vai estar no Z4. Uau, tô surpresa. Pra mim, o Internacional vai estar na luta contra o rebaixamento. Não vou colocar o Inter no Z4, mas eu acho que o Internacional vai estar na luta contra o rebaixamento. E eu concordo com você. Quando você diz que para você o Internacional não melhorou, pelo contrário, pode até ter piorado. As contratações do Internacional realmente também não me animam, muito pelo contrário. Tem algumas contratações do Internacional que eu acho muito preocupante para o clube. Apesar de ter vencido o Grêmio agora, clássico é clássico, e essas situações acabam acontecendo. Mas eu não acho que o Internacional melhorou em relação à temporada que ele já sofreu muito e quase foi rebaixado. Não coloco o Internacional no Z4. Para mim, o Internacional luta contra o rebaixamento. Bom, então... Pode ser. Não, tudo bem, eu posso botar o Internacional aqui no Z4. É bom que tem... É bom que tem um time grande por aqui. Vamos continuar. Deixa eu ver o próximo da lista. Achei que a Maria ia falar, mas tudo bem. Mirassol. Bom, vamos lá. Esse ano o Mirassol vai estar jogando Libertadores, vai estar jogando uma competição importantíssima que é a Libertadores. E eu não sei se o Mirassol vai conseguir jogar a Libertadores e jogar Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo e conseguir manter o nível do ano passado. Eu acho que vai ser bem difícil, porque aí o Mirassol vai ter que ir além do bom time titular. Acho que a questão do elenco pode fazer muita diferença, porque agora o Mirassol vai jogar quase sempre meio de semana, final de semana. Acho que o Mirassol pode ter mais dificuldade por jogar Libertadores e Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. Não acho que o Mirassol vai conseguir ir tão bem como foi em 2025, mas também não acho que o Mirassol, por exemplo, vai lutar contra o rebaixamento. Não acho. Meu palpite é que o Mirassol vai ficar no meio da tabela. Meio da tabela? Meio da tabela. Bom, pra mim, eu também acho que o Mirassol vai ficar no meio da tabela. Eu acho que o Mirassol não vai conseguir, obviamente, manter o que se viu na última temporada, até porque o Mirassol vai jogar Libertadores e já está na fase de grupos da Libertadores. Então, você já sabe que ele vai jogar 6 jogos de Libertadores. Não sei se ele vai conseguir, por exemplo, das baixas que ele teve, as contratações vão conseguir equilibrar o time como foi na última temporada. Não sei, acho que vai depender muito do trabalho do treinador, e tendo essa temporada muito mais jogos e muito menos tempo para treinar e descansar, talvez esse seja um ponto muito negativo para a equipe do Mirassol. Então, não acho que ele luta para ser rebaixado, mas eu acho que o Mirassol também está ali no meio da tabela. Próximo da lista, acho que é Palmeiras, né? Se eu não estou errado, acho que é Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro mais uma vez, né? Os últimos anos todos o Palmeiras brigou pelo título do Campeonato Brasileiro. Alguns campeonatos venceu, outros não venceu, mas você pode ver que o Palmeiras tem uma regularidade de todo ano estar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, e eu acho que 2026 vai ser exatamente a mesma coisa. Vejo hoje que o Palmeiras, questão de time e elenco, só está atrás do Flamengo. Acho que o Flamengo hoje tem o melhor time e tem o melhor elenco do futebol brasileiro e do futebol da América do Sul, mas para mim o Palmeiras vai estar na disputa mais uma vez do título do Campeonato Brasileiro. Embora não tenha vencido o Brasileiro e Libertadores no ano passado, o Palmeiras foi muito competitivo, conseguiu, por exemplo, chegar numa final de Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, acho que até foi o time vice-campeão brasileiro em pontos corridos, com 20 times que mais pontuou. Então, assim, eu acho que o Palmeiras vai estar mais uma vez na disputa pelo título. Para mim, está ali no briga pelo título do Brasileirão. Para mim também, ao lado do Flamengo, para mim segue sendo os 2 melhores times do país. Acho que o Palmeiras é uma equipe que sim, precisa contratar mais jogadores, contratou até agora só o Marlon Freitas, precisa sim de um zagueiro, precisa talvez mais de um meio campista, talvez outro volante, um primeiro volante. Acho que o Palmeiras precisa sim ainda ir ao mercado, mas ao mercado de transferência no Brasil só fecha ali por volta do dia 3, 4 de março, então há tempo para o Palmeiras contratar. Mas com o início do Brasileirão começando rapidamente, é importante que o Palmeiras vá ao mercado buscar jogadores, né, que possam entrar nesse time titular. Eu acho que o Palmeiras manteve a base, segue sendo um dos grandes times dessa competição, e assim como o Flamengo, eu acho que o Palmeiras também é o outro grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Próximo da lista,
Pois é, vai ser muito interessante a gente ver como é que vai ser a campanha do Remo na Série A. Né, o Remo ano passado conseguiu voltar para a Série A depois de muitos anos, muito tempo mesmo. Vai ser interessante, eu acho que o Remo em 2026 pode ser o que o Mirassol, né? Não estou falando na campanha, mas na expectativa, porque eu acho que no começo do ano passado eu acho que muita gente tinha a expectativa que o Mirassol fosse o quê? Brigar contra o rebaixamento. E o Mirassol disputou vaga na Libertadores. Não estou falando que o Remo vai fazer exatamente a mesma coisa, mas eu acho que a gente pode se surpreender, é claro. O Remo vai ter que fazer contratações para melhorar o time que jogou a Série B e conseguiu subir para a Série A. É claro que precisa melhorar o seu time. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser interessante a gente ver como é que vai ser o Remo. O Remo eu acho que vai ter que fazer uma ótima campanha jogando em casa, porque normalmente essas equipes que brigam contra o rebaixamento, para ficar na Série A, precisa ir muito bem jogando em casa, precisa ir ter um bom sistema defensivo, e eu acho que isso, por exemplo, pode ajudar muito a manter o Coritiba na Série A. Vamos ver como é que vai ser o Remo na Série A. No primeiro momento, coloca ali no Z4, mas vamos ver como é que vai ser no decorrer da temporada. Eu também coloco o Remo no Z4. Eu espero que o Remo possa fazer uma boa campanha. Acho que vamos ver se o Remo consegue repetir o que fez o Mirassol, apesar de serem completamente diferentes. Eu acho que o Remo fez uma campanha muito legal na Série B e é muito bom ter o Remo de volta à Série A. Vamos ver se ele vai conseguir jogar ou competir. Espero que o Remo consiga fazer uma boa Série A. Se vai sobreviver na primeira divisão, aí é bem mais complicado. Mas eu espero que o Remo possa fazer uma boa Série A. Mas eu também coloco o Remo ali no Z4 do Brasileirão de 2026. Próximo da lista, Santos. Bom, eu coloco o Santos no meio da tabela. Acho que o Santos tem feito algumas contratações interessantes. Eu falo especialmente da contratação do Gabigol. Acho que o Santos precisava sim reforçar o ataque. O Santos tem contratado alguns atacantes. Acho que para mim um dos grandes destaques é o Gabigol. Pode ser que em 2026 a gente veja, por exemplo, o Santos conseguindo desempenhar um futebol melhor do que desempenhou em 2025, porque em 2025, por grande parte do campeonato, o Santos estava brigando contra o rebaixamento. Acho que o Santos dessa temporada deve ser um time melhor, deve conseguir mais resultados, e não acredito que nesse ano brigue contra o rebaixamento. Acho que o Santos vai ficar no meio da tabela. Também acho que o Santos fica no meio da tabela. Acho que a última temporada foi uma temporada de um teste muito grande para o Santos, até porque o Santos voltava da Série B. Eu acho que se voltava da Série B, e é sempre muito complicado para um time grande que volta, por exemplo, da Série B para a Série A. Então eu acho que para o Santos foi um ano mais de estabilidade. Acredito que a última temporada, eu espero que nesta temporada seja um ano de maior estabilidade para o Santos do que a última temporada. A última temporada o Santos brigou para não cair, apesar de na tabela não demonstrar isso, mas foi o que aconteceu ao longo das 38 rodadas. Espero um Santos com mais estabilidade nessa temporada de 2026, até porque dá para dizer que o Santos tem algumas peças individuais que podem fazer grande diferença na Série A. Então, para mim, o Santos também fica no meio da tabela. Vou botar o Santos aqui, no meio da tabela aqui. Vai. Próximo da lista, São Paulo. O São Paulo é uma boa pergunta onde o São Paulo vai terminar no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, eu coloco o São Paulo no meio da tabela. Acho que o São Paulo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, eu acho que o São Paulo ainda tem um time melhor do que outros times da Série A, né? Eu acho que ele tem pelo menos, no mínimo, ali uns 6 a 7 times. Mínimo não, eu acho que tem uns 6 a 7 times que para mim não tem um time melhor que o São Paulo. É claro que vai ter toda a questão de ser um grande clube que está num ano difícil, e normalmente grandes clubes, quando brigam, por exemplo, contra o rebaixamento, tende a ter muita dificuldade. Não acho que o São Paulo vai brigar pelo rebaixamento. Eu acho que até algum momento ali na competição pode ocorrer, mas eu acho que o São Paulo, pelo time que tem, ainda considero o São Paulo ter um bom time titular. Acho que o São Paulo fica no meio da tabela. Eu também acho que não. Sabe, porque eu acho que o São Paulo tem um bom time titular. Eu acho que o São Paulo, apesar de neste momento estar mal a parte defensiva do São Paulo, eu acho que o São Paulo tem alguns bons jogadores defensivamente, também tem alguns bons jogadores ofensivamente. Eu acho que o São Paulo precisa melhorar muito o meio de campo.
Com exceção ao Marcos Antônio, todos os outros jogadores do São Paulo eu acho que não vivem um bom momento e não vejo o São Paulo com tantas opções nesse setor. Mas para mim o São Paulo tem jogadores que ainda podem fazer a diferença e por isso, para mim, o São Paulo também vai ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas assim, eu acho que também o São Paulo vai trocar de treinador mais cedo do que a gente espera. Próximos e 2 últimos, vamos lá para a lista, o Vasco. Bom, eu coloco o Vasco ali na luta contra o rebaixamento. Admito que eu estava na dúvida entre meio de tabela e luta contra o rebaixamento. Porém, eu ainda coloco o Vasco ali na luta contra o rebaixamento. Não acho que vai ser uma equipe que vai ficar muito tempo, até todo o campeonato, jogando ali contra o rebaixamento, na luta contra o rebaixamento. Mas eu ainda acho que o Vasco pode ter bastante dificuldades numa competição de 38 jogos. Não acho que o elenco do Vasco é tão bom assim. Eu acho que o Vasco, ano passado, conseguiu ter um time titular interessante na reta final da temporada. Mas, por exemplo, o Ryan saiu e, para mim, era com certeza o melhor jogador do Vasco. Vamos ver como é que vai ser o Vasco. O Vasco tem conseguido algumas boas contratações. Vamos ver se esses jogadores que o Vasco está contratando vão conseguir melhorar o time comparado ao time do ano passado. Mas nesse primeiro momento, coloco o Vasco na luta contra o rebaixamento. Também boto o Vasco na luta contra o rebaixamento. Acho que o Vasco é um time que vai precisar que os jogadores contratados possam fazer a diferença. Vejo o Vasco com alguns jogadores interessantes, por exemplo, como o Gomes, ponta pela esquerda, mas o Vasco perdeu o seu melhor jogador, que é o Ryan. Outros jogadores vão ter que jogar ou manter o futebol que tiveram na última temporada, por exemplo, Paulo Henrique, lateral direito, Léo Jardim. Alguns jogadores do Vasco vão precisar elevar o nível para que o Vasco possa tentar disputar uma Libertadores, possa disputar uma tabela. Eu vejo o Vasco com algumas peças interessantes, porém o trabalho do Fernando Diniz, ele para mim é instável. Tem jogos em que ele pode fazer grandes jogos e tem jogos que o Vasco pode ser um time muito fraco dentro de campo. E quando eu falo fraco é coletivamente falando. É um time que é difícil você prever o que você pode esperar de um Vasco. Você pode ver um Vasco enfiando uma goleada, por exemplo, num Santos, como aconteceu na última temporada, vencendo o São Paulo no Morumbi. Porém, o Vasco pode ser um time que perde para times que são mais fracos até do que ele. Então, para mim, o Vasco também vai entrar ali na lista do luta contra o rebaixamento. Até porque se eu não botar o Vasco aqui no luta contra o rebaixamento, eu vou botar... senão eu vou botar ninguém na luta contra o rebaixamento, né? Bom, nossa, tem 8 times aí. Campeonato Brasileiro, 8 lutas contra o rebaixamento. É até pouco. Pelos últimos anos, é até pouco. Então, tá. E o último da lista, Vitória. Bom, eu vou colocar o Vitória no luta contra o rebaixamento. Acho que vai ser mais uma temporada em que o Vitória vai estar brigando contra o rebaixamento. Mas eu acho que assim como ocorreu nas últimas 2 temporadas, eu acho que o Vitória vai conseguir permanecer na Série A. É claro que o Vitória precisa conseguir fazer melhores contratações nesse início de temporada comparado aos últimos 2 anos. Porque o Vitória, nos últimos 2 anos, não fez um bom primeiro turno, e aí sim, chega no segundo turno, vai bem melhor e consegue se recuperar e se salvar do rebaixamento. Mas eu ainda acho que o Vitória vai mais uma vez lutar contra o rebaixamento. Bom, você colocou o Internacional no Z4. Eu quero deixar claro que o time que está compondo o meu Z4 não é o Internacional, é o Vitória. Eu acho que, só para deixar claro, o Vitória não vai entrar no Z4, até porque já tem o Z4 formado. Não, a gente se quiser mudar. Não, mas eu estou só deixando claro que no meus 4 últimos está sendo composto por Atlético Paranaense, Chapecoense, Remo e Vitória. Para mim, o Vitória vai ser o rebaixado, minha opinião, tá? Apesar disso, eu nunca torço pro Vitória cair de jeito nenhum. Igual eu brinquei com a Maiara na última rodada do Brasileirão passado, sempre gosto de torcer pro Vitória para ficar na primeira divisão. E, bom, eu acho que o Vitória dessa vez vai acabar caindo. Espero que ele possa fazer uma janela melhor nesse começo de temporada. Mas eu acho que o Vitória vai cair. Mas, como a gente já formou o Z4, ele vai ali pra luta contra o rebaixamento. Espero estar errado. Bom, vou passar aqui a lista completa. Vamos lá, briga pelo título. Quer mudar alguma coisa, né? Não. Eu tinha até olhado ali Botafogo no meio de tabela. Não, só para deixar claro, eu tinha colocado o Botafogo no disputa vaga na Libertadores, tá? Só para destacar. A Mariana acha que o Botafogo vai estar no meio da tabela. Eu coloquei, por exemplo, o Grêmio disputa vaga na Libertadores, a Mariana não. Porque ali vai estar o quê? Ali, se você parar para pensar pelo time que a gente fez, são 7 times ali, né? Sim, lembrando que nesse ano
Tudo bem, mas não... Brasileirão Tudo bem. começa com 4 vagas direto e uma na... Até porque não quer dizer... Até porque provavelmente não vai ter 7 vagas no Brasileirão, óbvio. Não é tão óbvio assim. Depende de quem for campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, tem que olhar a questão também de Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana, é verdade. Tem que olhar essa questão. Mas olhando mesmo, vamos falar só brasileiro. Mas olhando, eu acho que os 7 primeiros colocados vão brigar por vaga na Libertadores. Mesmo que seja ali a pré-Libertadores. Basicamente é o que eu tô querendo dizer. Eu também. Então, acho que é isso. Eu não mudaria ninguém ali, não. Eu só daria colocar... Sim, eu tiraria o Grêmio dali. Aí você pergunta quem eu colocaria ali. Não faço a menor ideia. Não me lembro de quem eu colocaria ali. Eu acho que não colocaria ninguém. Para mim, isso ficaria os 6 primeiros ali. O Grêmio seria colocado para baixo na tabela. No meio da tabela não colocaria nem Atlético, nem Botafogo, nem ninguém ali que está no meio da tabela para disputar a vaga na Libertadores. O nosso foi o oposto. Eu colocaria o Grêmio no disputa a vaga na Libertadores, que me colocou ali, e colocaria também o Botafogo. Mas beleza. Não, botaria ninguém. Só os 3 que estão ali. Bahia seria a minha lista. Bahia, vai ficar o Grêmio ou deixa ali? Não, deixa o Grêmio. Deixa, você escolheu ali. Vai ficar. Eu admito que eu quero. Vamos lá. Briga pelo título. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Disputa a vaga na Libertadores. Bahia, Corinthians, Fluminense e Grêmio. Meio de tabela. Atlético Mineiro, Botafogo, Mirassol, Santos e São Paulo. Luta contra o rebaixamento. Bragantino, Coritiba, Vasco e Vitória. E o Z4, Atlético Paranaense, Chapecoense, Internacional e Remo. Lembrando, esse é o nosso lista do Brasileirão de 2026. É apenas palpite. Vamos ver quantos a gente vai acertar, quantos a gente vai errar no final da temporada. Vamos ver, promete ser um ótimo campeonato brasileiro, né?